Olá, boa noite a todos. Eu sou Hugo Mizukami e eu quero expressar minha gratidão a todos vocês que estão assistindo o vídeo ao vivo ou vocês estão assistindo a gravação. E nessas lives eu abordo temas ligados à promoção da saúde mental e também saúde emocional. E segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde é um processo de capacitação da comunidade de forma que você também possa participar desse processo. E nesse processo envolve a melhoria da qualidade de vida e saúde. E a minha ideia é que eu seja uma das pessoas que participe do seu processo de capacitação. E também, segundo a OMS, a promoção de saúde não é uma responsabilidade apenas do setor saúde. Ela visa um bem-estar global. Então, os 3 pilares que eu utilizo como alicerce para os meus vídeos são ciência, filosofia e espiritualidade. E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências e também ideias que eu vou colocar aqui durante a live, pode ser que algo faça sentido para você. Então, o que eu vou abordar na live de hoje? Hoje eu vou falar sobre o que é padrão mental fixo ou o que é mindset fixo e também como lidar com esse mindset fixo, além da gente abordar também as consequências desse mindset fixo. Então esse termo mindset, ele é encontrado neste livro aqui, que eu usei como referência também. Uma das fontes que eu utilizei para a live de hoje é esse daqui, Mindset, da Carol Dweck. Então, sobre o mindset, se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade também. Boa noite, Maria. Então, o padrão mental fixo também é conhecido como mindset fixo. O mindset fixo é quando nós estipulamos rótulos. Então, a gente precisa tomar cuidado com os rótulos. Que rótulos? Os rótulos que nós colocamos em nós e os rótulos que os outros colocam em nós e nós aceitamos. Então é importante a gente verificar se as nossas ideias são nossas ou se as nossas ideias são ideias de outras pessoas. Então, quais os exemplos de mindset fixo? Ou qual o exemplo de padrão mental fixo? Quando uma pessoa fala assim, eu não sou capaz o suficiente para fazer isso. Ou nunca vou conseguir realizar nada na minha vida, ou nada dá certo para mim. Fala assim, não consigo aprender isso, ou eu não mereço coisas boas, eu não posso, não consigo, não sei, ou aquela frase assim, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Então, algumas crenças limitantes, elas podem ser esse mindset fixo, onde a pessoa não vai buscar se aprofundar o porquê que aquilo está acontecendo. E mesmo doenças, às vezes, são tratadas como mindset fixo. Algumas doenças que a pessoa se limita àquela doença, ou seja, a pessoa se aninha àquela doença. Não só a doença, mas também com todo o rótulo que a pessoa coloca quando ela se aninha naquilo, ela fica presa naquilo e não consegue achar uma solução para tudo aquilo. Então tem uma frase de Henry Ford que ele diz assim, se você pensa que pode, ou se você pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. E tem uma frase interessante de Deepak Chopra, ele diz assim, ao invés de pensar fora da caixa, se livre da caixa. Achei interessante essa frase. Obrigado, Andréia. Oi, boa noite, mãe. Minha mãe entrou, Marli também entrou. Boa noite. Então eu vou contar um caso que poderia se dizer como mindset. Eu estudei em uma escola estadual no 1º grau e em uma das aulas
uma das matérias, eu fui mal, mais especificamente em português. Tirei D. E depois de tirar D, no bimestre seguinte eu tirei B. Nota B. Então de D eu passei para B. E aí eu tinha uma professora que ela falou assim: o Hugo não é inteligente, ele é esforçado. Então aí tem que tomar cuidado com esses mindsets. Imagina isso, ouvir isso de uma professora. Eu estava lá no primeiro grau ainda e ainda lembro. Isso foi na década de 70, faz tempo, hein? Então eu lembro ainda dessa frase, eu lembro ainda da pessoa que falou isso, eu lembro o nome dela, ficou gravado aqui. Mas o que eu fiz com esse mindset? O Hugo não é inteligente, é esforçado. Então, naquela idade eu tomei um choque, né? Falar para mim que eu não era inteligente. Mas na live de hoje eu vou contextualizar tudo isso para responder como eu venho lidando com esse mindset. Então, muito dos padrões de mindset fixos ou padrões mentais fixos são baseados em ideias, crenças, valores. E isso às vezes são colocados pela própria família, ou pela própria cultura, ou pelos costumes, ou pela educação, a formação que a pessoa tem, ou mesmo a convivência que a pessoa tem com outras pessoas, ou a experiência. Mas quais são as consequências de ter um mindset fixo? As consequências disso são várias. Uma delas é insegurança. Quando a pessoa tem insegurança, ela costuma evitar encontros ou situações onde a pessoa precisa expor suas crenças, seus sentimentos e ideias. A pessoa pode ter medo de amar, pode ter medo da mudança, medo de cometer erros, medo da solidão, ou medo até de se pronunciar em público. E normalmente uma pessoa que tem insegurança costuma se apoiar em outras pessoas. Se apoiar em outras pessoas pode ser nos pais, pode ser no cônjuge, pode ser nos filhos, pode ser em parentes, amigos. E aí a pessoa acaba se tornando dependente de alguém. Então, uma outra consequência do mindset fixo é a estagnação. Ou seja, a pessoa pode ficar paralisada naquela situação. Então, já comentei um outro vídeo aqui que energia parada, ela estraga. Então, precisa tomar cuidado quando a gente estagna, quando a gente paralisa e fica naquela situação. É como se a gente vestisse uma armadura limitante. Aquela armadura ela era utilizada antigamente como vestimenta para proteção pessoal e ela era originalmente feita de metal e protegia os soldados, os guerreiros, os cavaleiros, que servia como uma proteção, não só contra o inimigo, mas também contra as intempéries. E a armadura, ela pode impedir de nós recebermos coisas que vêm de fora e também pode nos limitar de crescer. Então, muitas vezes, quando a gente está limitado de crescer, pode vir aquele pensamento assim: o mundo à minha volta deveria mudar e me atender. Se o mundo à minha volta não mudar, eu não posso fazer nada. Então, esse é um risco da crença limitante. Então a pessoa acredita que não pode desenvolver novos conhecimentos, novas habilidades, novos saberes. E o mindset fixo, ele pode ter problemas também na área da saúde. Pode causar, segundo a psicossomática, o mindset fixo pode causar problemas no nosso sistema circulatório. É quando nós não deixamos as ideias circularem em nós. E nós podemos ter problemas no sistema ósseo, principalmente nas articulações, se nós somos pessoas muito rígidas, não temos a flexibilidade. Isso do ponto de vista psicossomático, né? E
O fato de não deixar essas ideias circularem ou nós sermos muito rígidos pode ser visto como uma autossabotagem. Acho que vocês devem ter visto já situações de autossabotagem. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Sueli. Boa noite, Zé José. Eu ia começar a falar sobre autossabotagem. Quando eu era criança, eu assistia um desenho animado chamado Corrida Maluca. Eu não sei se é do tempo de vocês, mas eu fui pesquisar na internet e vi que esse desenho animado, Corrida Maluca, ele foi produzido pela CBS entre setembro de 1968 a 1969. E ele rendeu 34 episódios. E nesse desenho animado, os competidores buscavam o título mundial de corredor mais louco do mundo. E no meio dos corredores tinha um deles chamado Dick Vigarista. Tinha a Penélope Charmosa, tinha uma série de outros corredores, todos malucos. Só que tem um detalhe que eu não sabia, que eu vinha descobrir depois que eu fiz a pesquisa. Que todos os corredores conquistaram o primeiro lugar, pelo menos 3 ou 4 corridas. Só que o Dick Vigarista nunca chegou nem ao pódio. Por quê? Porque ele tinha um dos carros mais poderosos de todos os corredores que tinham ali naquela corrida maluca. O carro dele era um dos mais velozes. Só que quando ele estava lá mais na frente de todos, ele costumava parar para sabotar os outros de trás. E enquanto ele estava sabotando os outros de trás, ele perdia tempo e os outros passavam. Então ele estava se auto-sabotando. Então é um caso onde nós vemos que essa autossabotagem é quando nós colocamos aquela armadura em nós e não permitimos que nós mesmos busquemos a mudança. Nós ficamos limitados dentro daquele espaço da armadura. Só que tem esse mindset fixo. Muitas vezes a pessoa acha que não pode aprender nada, não pode mudar, não pode fazer nada de novo. Então aqui vale a pena falar da lei da conservação de energia. O que é a lei de conservação de energia? Ela diz que a quantidade total de energia em um sistema isolado, ele permanece constante. Então a quantidade total de energia em um sistema isolado, ele continua constante, ou ele permanece constante. Então que exemplo que pode ser dado nessa situação? Um exemplo disso é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é um sistema isolado. Então tudo que possui dentro dele possui uma energia, recebe a mesma energia. Mas quando uma pessoa é cega, ela não tem a visão. Como ela não tem a visão, normalmente o que acontece com a pessoa cega? A pessoa cega normalmente ela é afetada no sistema occipital aqui atrás. Então o que acontece com uma pessoa cega? O olfato fica mais apurado. A pessoa consegue perceber mais refinadamente o olfato. O cheiro dela é mais sensível, ela é mais sensível a tudo isso. O tato também se torna mais sensível. A audição também. O paladar fica mais apurado. A memória fica mais apurada. A linguagem também. Então, por uma deficiência no sistema visual, os outros compensam a falta desse. E o cérebro das pessoas cegas realmente se reconfigura para aumentar os outros sentidos. Foi feita uma pesquisa que está publicada em uma revista chamada PLOS One, publicada em março de 2017. E nessa revista ele diz que o cérebro tem plasticidade. Então, como é que foi feita essa pesquisa? Nessa pesquisa foram feitos escaneamentos de ressonância magnética em vários voluntários. Então, pesquisadores
eles analisaram 12 pessoas diagnosticadas com cegueira profunda, ou desde quando nasceram, ou até os 3 anos de idade. E eles compararam com o grupo de pessoas que tinham uma visão normal. Então eles fizeram essas 2 comparações, de pessoas cegas e pessoas que tinham a visão normal. Então, antes desse estudo que foi realizado, antes eles analisavam apenas uma região do cérebro, que era o lobo occipital aqui atrás. E eles verificavam que realmente tinha uma diminuição na circulação sanguínea, nas atividades dessa região aqui do lobo occipital aqui atrás. Isso para as pessoas que não enxergavam. E as pessoas que enxergavam tinham uma atividade normal nessa região. Então, qual foi o experimento que eles fizeram? Eles não analisaram apenas a região do lobo occipital, analisaram o cérebro inteiro com aquela ressonância magnética. Então eles conseguiram comparar e identificar que os cegos, eles não tinham a atividade na região do lobo occipital que utilizava a parte da visão, mas uma parte dela ela foi ativada para compensar as outras regiões. Então as outras habilidades foram desenvolvidas na pessoa cega e eles descobriram que tanto a região responsável pela parte motora ficou mais apurada, o auditivo também ficou melhor, a linguagem também. Então eles descobriram que o cérebro tem uma capacidade de processamento intermodal. Nome difícil, né? Intermodal. Ou seja, aquela região do cérebro que não estava sendo utilizada para a visão, ela estava sendo utilizada para compensar as outras regiões do cérebro. Então, por isso que as outras capacidades da pessoa eram aumentadas. Inclusive, eles conseguiam melhorar até localização de sons e diferenciar melhor as frequências sonoras. Vocês sabem quantos sentidos nós temos? Alguns talvez respondam 5, alguns 6, alguns que já atuam nessa área vão falar 22. O máximo que eu vi até agora foram 26. Como assim que nós temos 26 sentidos? É que se nós olharmos aqui, por exemplo, o paladar é um sentido, mas a sensação de amargo é outro sentido, o doce é outro, o salgado é outro e assim por diante. O mesmo na visão, a gente consegue ter vários níveis de visão. Mas o interessante desse teste aqui, dessa pesquisa que foi realizada, tinha um rapaz aqui chamado Daniel Kish, que ele era cego desde quando era bebê. E ele conseguia utilizar a versão humana de ecolocalização para ver o mundo. O que é ecolocalização? A ecolocalização é aquela mesma capacidade que os morcegos têm, de eles emitirem um som e de acordo com a reverberação do som ou o eco do som, eles conseguem identificar os objetos. Então essa pessoa conseguia identificar até a ecolocalização para ver o mundo. Então quando a visão é perdida, os neurônios do córtex occipital, eles não são jogados fora. Ao invés disso, essa região trabalha para processar os outros sentidos. Foi isso que foi descoberto nessa pesquisa. Então eu vou mostrar aqui esse livro, que é o livro que eu estou utilizando como referência, Mindset. Então nesse livro aqui ele fala sobre mindset de crescimento, que tinha um grupo de pessoas que tinham mindset de crescimento e tinha um outro grupo de pessoas que tinham mindset fixo. Então ela fez essa pesquisa nesses 2 grupos e percebeu quem conseguia evoluir mais, né? Então geralmente as pessoas que têm um mindset de crescimento busca novidades, busca aprender, busca colocar em prática esse aprendizado. Esse é o ponto importante, não só aprender, mas também colocar em prática. E aí ela conta nesse livro que teve uma pessoa que ela foi incentivada pelos amigos, pelos familiares, a fazer um curso de mestrado
porque ela gostava daquela área e achava que o mestrado naquela área ia ajudar também ao crescimento dela. Então ela fez um teste de mestrado e tinha uma prova para fazer. Então nessa prova ela fez a prova, só que ela não foi selecionada para fazer o mestrado. Então uma coisa que ela poderia pensar é: bom, tinha pessoas mais capacitadas do que eu, por isso que eu não fui selecionada. Ou tinha pessoas melhores do que eu, ou a prova estava difícil, eu não consegui responder todas as questões. Então ela poderia colocar uma série de problemas. Mas o que ela fez? Ela entrou em contato com a escola. Ela não estava reclamando por ela não ter passado. Ela apenas queria saber, ela tinha entrado em contato para saber apenas os motivos pelos quais ela não tinha passado, para que da próxima vez ela se esforçasse mais, estudasse mais naqueles assuntos. E aí, nisso, a escola, os responsáveis pelo mestrado, analisaram, gostaram dessa postura dela, analisaram e viram que foi por pouco que ela não tinha passado. E acabaram aceitando ela no curso de mestrado. Então, com isso, mostra uma pessoa que tem um mindset de crescimento. Ela não está paralisada, não tem um mindset fixo. E quando nós precisamos sair da nossa... ou quando nós precisamos utilizar esse mindset de crescimento, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Só que sair da nossa zona de conforto nunca é fácil. E não é nada fácil também mudar o nosso conceito, o conceito que nós temos de nós mesmos. Então a força de vontade precisa ser ajudada, precisa ser estimulada. Mas como que nós conseguimos estimular a força de vontade? Como que nós podemos acionar essa força de vontade? Através de um propósito, através de um objetivo. Quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um propósito, a gente consegue acionar essa força de vontade. E só que tem um detalhe: quando nós estamos buscando um sentido na vida, buscando o propósito na vida, às vezes nós não encontramos. Porque esse não é o caminho para nós encontrarmos o nosso propósito. O sentido da vida, ou o propósito da nossa vida, costuma aparecer quando nós começamos a tomar uma ação. Se nós pararmos para pensar e ficarmos pensando qual o propósito da minha vida, dificilmente vamos encontrar. Mas vamos conseguir encontrar se nós começarmos a tomar as ações, e através das ações nós conseguimos descobrir quais são as nossas vocações e as nossas aptidões. O que é vocação? Vocação vem do latim, significa vocare, chamado. Ou seja, nós temos um chamado para realizar alguma ação. E aptidão? Aptidão também vem do latim, do aptitudo, vem de competência, e a competência é adquirida. Nós podemos nos capacitar para nós nos tornarmos aptos para realizar alguma coisa. Então, às vezes, nós não sabemos qual é o nosso propósito da vida. Mas se nós começarmos a analisar, desde quando nós éramos crianças, e depois nós olharmos a vida adolescente, a vida adulta e assim por diante, nós vamos conseguir traçar um caminho, uma reta, do que nós viemos construindo nesse período. E conforme nós viemos construindo nesse caminho, nós vamos ter uma ideia de quais são os nossos propósitos. E aí vem para eu quero comentar de novo aquela frase que eu comentei logo no começo, quando eu estava lá no primeiro grau e a professora de português falou para mim: Hugo não é inteligente, Hugo é esforçado. Então, como que eu venho lidando com essa frase e como que eu vim traçando essa linha reta? Eu não sabia que existia essa linha reta, só fui descobrir depois da vida adulta, né? Então, como que eu vim lidando? Então, a pergunta é: se o Hugo não é inteligente e é esforçado, o que significa inteligente? Eu busquei no dicionário e vi que inteligente é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos.
e também adaptar-se a novas situações. Bom, eu não sou inteligente, mas me esforço para ser inteligente, né? Estou buscando isso. E o esforçado? O esforçado é aquela pessoa que realiza as coisas com empenho, com interesse. Então, na minha trajetória, eu vim desde o primeiro grau, como eu tinha dificuldades de aprendizado em algumas matérias, eu aproveitava em algumas disciplinas que a professora, principalmente a professora de ciências, permitia que a gente fizesse uma apresentação da aula. Então pegava o livro, estudava o livro e fazia a apresentação para poder ganhar nota, que era acrescentada à média do bimestre. Então eu comecei a dar aula, ou seja, explicar para a turma o que eu tinha aprendido daquela matéria. E assim eu fui aproveitando os vários momentos que ela dava oportunidade para ganhar nota, eu fui aproveitando esses vários momentos. E mais para frente, eu fui aproveitando também, eu aproveitei essa experiência e também a necessidade que eu tinha de realizar um trabalho para poder ajudar a pagar a faculdade. Então, com isso, eu comecei a dar aula na faculdade. Então, eu fui aprendendo essa parte da didática. E mais para frente, na parte profissional, eu entrei na área de treinamento técnico a clientes. E assim eu fui desenvolvendo essa habilidade de me comunicar. E eu não estou bom ainda estou num processo de aprendizado, mas o que eu estou fazendo é me esforçando e procurando melhorar a cada dia. Então, basicamente, eu sabia que eu não era inteligente, mas é chocante ouvir isso da professora, né? Então, eu procurei me focar naquilo que eu sabia fazer, naquilo que eu podia fazer bem, ou potencializar aquilo que eu tinha controle. Então, potencializar os meus pontos fortes. Então, fui melhorando a minha habilidade em alguma coisa. Então, busquei o que eu tinha controle e deixei um pouco de lado o que eu não tinha controle. Fui buscando a melhoria sobre as coisas que eu tinha controle. E assim eu fui lidando com essa questão de eu não ser inteligente, mas eu ser esforçado. E tem um negócio interessante aí. Sobre ser inteligente. Há algum tempo atrás foi publicado um livro chamado... Eu não trouxe o livro aqui. Um livro chamado Inteligência Emocional. E no livro Inteligência Emocional, ele faz uma comparação do teste de QI e teste de QE. E ele fala nesse livro que o QI e o QE, eles não são opostos, eles são complementares. O que significa ser complementar? Então, na Religação dos Saberes, que é um livro aqui de Edgar Morin, ele fala sobre a religação dos saberes. O que é religação dos saberes? É conectar o conhecimento de várias pessoas. Só que isso só vai ser possível fazer essa conexão das pessoas para que eles possam intercambiar esses saberes, se eles conseguirem se relacionar com outras pessoas, se eles tiverem um quociente emocional. Então, o QI mais o QE, ou seja, o quociente de inteligência mais o quociente emocional, significa ser inteligente sem ser arrogante. Então, quando se une o quociente intelectual com o quociente emocional, existe uma multiplicação dos saberes que isso pode se expandir. Onde a gente pode ver isso no nosso dia a dia? Quando uma pessoa casa com a outra pessoa, a família dessa tem contato com a família dessa. Ou as duas pessoas começam a intercambiar conceitos, culturas, conhecimentos, experiências, e com isso, esse conhecimento ele é potencializado, porque 1 mais 1 não dá 2. 1 mais 1 vai dar mais do que 2, quando se une esse quociente intelectual com o quociente emocional.
Então é importante utilizar esse quociente intelectual junto com o quociente emocional, que isso vai nos levar à sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de nós respondermos adequadamente à vida. Então, quando uma pessoa está com um mindset fixo, acha que ela é fracassada, não vai conseguir mudar, tem uma frase que diz que a pessoa fracassada não é aquela que fracassa. A pessoa que fracassa é aquela que desiste. Quando eu morava em Campinas, depois do trabalho, eu costumava, uma vez por semana, me reunir com os amigos e a gente ia jogar vôlei num clube que tinha na Telebrás, chamada Telecamp. E eu sou baixo, para quem me conhece, eu tenho 1,58 m. E a gente ia jogar vôlei. Então imagina como que eu era, a minha altura toda, né? Só que nesse jogo eu não era bom perto da rede, mas nas bolas mais baixas eu conseguia ser um pouco mais ágil que as outras pessoas. Não é que eu jogava bem o vôlei, mas eu conseguia dar conta. E teve uma das vezes que eu estava já na rede e uma pessoa do outro time foi lançar a bola pro nosso lado da quadra. Só que eu pulei junto com ela. Na hora que eu pulei, a ponta dos meus dedos encostaram na bola. E a bola não passou pro nosso lado da quadra. A bola ficou do outro lado. E a pessoa era mais alta do que eu. Então, para vocês verem que a gente não deve desistir. Pelo menos a gente faz uma ameaça que vai ajudar, faz o nosso máximo, faz o nosso melhor. E nesse momento a gente vê que, nesse caso, eu consegui ajudar o time que eu estava jogando. Então, essa é a ideia de nós termos um mindset de crescimento, buscarmos sempre o melhor, buscarmos nos aperfeiçoar todos os dias. Mas como é que nós conseguimos nos aperfeiçoar todos os dias? A partir de pequenas mudanças na nossa vida, mudando o nosso conceito, mudando o nosso pensamento, mudando a nossa atitude, pouco a pouco, todos os dias. Porque essa mudança de mindset, quando a gente tem um mindset fixo, não é tão fácil mudar de uma hora para outra. É necessário fazer vários exercícios. E com o tempo a gente vai adquirindo essa experiência de não ficarmos mais fechados naquela mente que a gente tinha, que não está permitindo mais nós crescermos. Então eu espero que durante essa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, alguma ideia, alguma sacada que pôde te ajudar. E você que está assistindo essa live ao vivo ou a gravação, escreva um comentário caso não tenha inscrito, para que eu possa saber se o que eu falei, esse conteúdo te ajudou ou não. Se você tiver alguma crítica também, por favor, poste nos comentários. Então curta, compartilhe, divulgue. Então gratidão a todos e te vejo no próximo vídeo, na próxima live.